Ágil, Scrum, que são eles afinal? Tudo começou lá em 93, quando Jeff e o Ken foram implantar o Scrum dentro de uma organização da Easel. E lá eles começaram a ter um pensamento: como que a gente pode fazer processos enxutos e trazer de fato aquilo que faz a diferença para o meu negócio? Dali para diante, teve todo um passo a passo, em 95, quando eles pegaram e mostraram isso ao mundo no Congresso Internacional, e em 2001, onde eles se reuniram com outros 15 notáveis nomes, e foi aí que surgiu o Manifesto Ágil. De lá surgiram 4 valores, 12 princípios que norteiam toda a nossa agilidade, todo o pensamento, todo o mindset. E aí, onde a gente fala sempre, o manifesto é algo que sim, ele se encaixa em qualquer empresa, porque ele é um pensamento, ele é um manifesto. E quando a gente se manifesta, nós nos manifestamos contra algo que não está legal. E naquela ocasião era: não podemos mais fazer software como a gente fazia. Eis que tudo isso acabou nascendo para o desenvolvimento de software, mas que abraçou o mundo em N áreas. Então, sim, o Manifesto Ágil trouxe para a gente quatro principais valores, onde a gente vai sempre olhar aqui para o nosso lado, né? Eu vou olhar para indivíduos e interações muito mais do que processos e ferramentas. Eu vou olhar para software funcionando ou produto funcionando, serviço funcionando muito mais do que uma documentação abrangente. Eu vou olhar aqui para colaboração do cliente muito mais do que negociação de contratos. Eu vou olhar aqui para responder às modificações muito mais do que seguir um plano. Só nesses 4 valores a gente já tem um norte, já tem um pensamento a seguir. Há um ponto de: eu não preciso ficar planeja, 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 e quando eu for executar, primeiro passo que eu der, já deu erro. Então eu posso me guiar pelos 4 valores, e isso independe se eu estou trabalhando com software, independe se eu estou trabalhando com marketing, com RH, com qualquer tipo de serviço, porque dá pra gente abraçar a causa e seguir em frente. Assim como seus 12 princípios, começando pelo número 1, satisfação do cliente por meio de entrega contínua, que qualquer que seja o produto, qualquer que seja a linha da minha empresa, como é que eu vou trabalhar a satisfação do meu cliente? Ele é o meu primeiro plano. Eu preciso entender de verdade aquilo que eu preciso entregar a ele. Então, só esse primeiro princípio já me traz muitos pensamentos assim. O segundo princípio: modificações de requisitos são bem-vindos. Sim, só que a forma de a gente lidar no ágil é diferenciado. A gente vai reorganizar, repriorizar nossos itens que temos que trabalhar dentro daquele projeto para poder entregar o produto esperado, o resultado esperado. Já o terceiro princípio fala entrega de software, vamos entender software, produto, serviço, enfim, funcionando frequentemente, recebendo feedback do meu cliente frequentemente para eu entender se eu estou indo numa boa direção ou não. Já o quarto princípio fala aqui, ó, pessoal de negócios trabalhando junto com os desenvolvedores. Eu não tenho mais, toma que o filho é teu, agora o filho é nosso, e aí o que eu faço? Mas aqui, ó, indivíduos motivados, e não adianta chegar, e aí, time, vamos lá, que nós somos todos ágeis, enfim, isso não funciona, tá? Mas sim ter uma direção, um objetivo e fazer com que todos do time consigam de alguma forma ir engajando aos poucos. Equipes auto-organizadas, é também esperado que a gente tenha esse objetivo e que a equipe possa se unir e falar: eu te ajudo desse jeito, enfim, eles se auto-organizem. O seu sétimo princípio, a conversa face a face para poder levantar informações, eu consegui entender de fato o que é que meu cliente precisa. Software funcionando como medida de progresso, serviço funcionando como medida de progresso. À medida que eu for avançando, eu vou sabendo se eu estou ou não chegando no meu alvo. Com ritmo constante
de desenvolvimento sustentável, ninguém mais mata ninguém, né? Tudo que eu planejar no momento, no horário que eu planejar, a gente vai trabalhar efetivamente de uma forma produtiva para entregar o que eu preciso entregar. Com excelência técnica. Aqui, ó, mais um princípio, né? Com excelência técnica, ou seja, com qualidade. Não tem como entregar algo sem qualidade. Tá? E outra coisa, com simplicidade, lugar de inventar, pesquisa e desenvolvimento local de projeto é entregar com aquilo que nós sabemos fazer bem. E o 12º princípio é que a equipe ela vai se reunir e ela vai se tornar mais efetiva, porque ela vai refletir sobre as suas ações, sobre os seus comportamentos, então eles vão ajustar adequadamente todo o seu comportamento e seguir em frente. Bom, visto isso e conhecendo um pouquinho do universo ágil, a gente fala que para ser ágil a gente precisa de ter mindset ágil, seguir os valores, os princípios, fazer uso de boas práticas como um Scrum, por exemplo, um Kanban e outros, processos enxutos e ferramentas adequadas. Então seguimos para o que é Scrum? Afinal, o Scrum, como ele nasceu até antes e os pais do Scrum estavam nesse manifesto ágil, é natural que um encaixe perfeitamente no outro. Então o Scrum ele veio de um nome, de uma jogada de rugby, onde se um errar, todos erram. Se um acertar, todos acertam. É uma jogadinha que cabe à união do time para poder entregar um objetivo, todos juntos. Para isso acontecer, nós temos três pilares. Esses 3 pilares são transparência, a inspeção e a adaptação. Onde a transparência ele fala muito da definição do pronto. O que é pronto para você afinal? O que é pronto para a empresa afinal? E que nós vamos ter, obviamente, nesse pronto, muito que o cliente precisa, o que é pronto para o meu cliente, afinal. Inspeção, tudo que nós fazemos durante todas essas sprints, como a gente chama dentro do Scrum, que é o nosso PDCA, né? Eu planejo, executo, checo, eu tomo ações de melhorias, eu vou inspecionar. Então eu uso uma daily, né? Uma reunião diária, para poder inspecionar e adaptar. Eu uso uma review, ou seja, uma reunião de revisão para poder inspecionar e adaptar. Eu uso a minha retrospectiva para poder inspecionar e adaptar, ou seja, toda hora eu estou checando a minha qualidade, toda hora eu estou checando se eu posso melhorar mais e mais e mais. Uso da melhoria contínua. E aqui também a adaptação, que é tudo isso que eu já comentei, mas a sprint planning, ou seja, o momento da gente planejar, a gente também está usando para adaptar. Adaptar ao processo, adaptar ao produto, adaptar ao time. Não podemos esquecer que também o Scrum segue 5 valores. Aqui deles, ó, coragem, compromisso, respeito, abertura e foco. Mas, para que isso funcione, nós temos apenas 3 papéis. Sim, apenas 3 papéis. Um que é o PO, ou seja, o Product Owner. O outro que é o Scrum Master, aqui. E os Developers, que vão todos juntos na horizontal, sem ser hierárquico em nenhum momento. Cada um fazendo o seu papel para entregar o que precisa ser entregue como metas de sprint, como já falei também. Então, PO, ele é responsável pelo negócio, pelo retorno do investimento, por entender o cliente, por poder manter um backlog de produto devidamente atualizado. Já o Scrum Master, ele é o líder servidor, um líder coach, aquele líder que ajuda, que serve o time, que treina o time, que treina a organização na adoção adequada do Scrum. E os developers são todas as pessoas que põem a mão na massa, não só os desenvolvedores de software, mas também em outros times que não seja de TI, a gente tem os desenvolvedores que vão fazer um desenho de marketing, que vão fazer um esboço de X documento, enfim. Então são os papéis esperados. E aqui uma visão geral do Scrum, onde é esperado que nós tenhamos um Product Backlog, ou seja, uma lista de Excel, vamos pensar assim, com todos os itens que nós conseguimos pensar ali elencado, mas a gente vai priorizá-los
E aí a gente tem, né? Aí eu tenho que até falar quem é quem no time, enfim, que faz. Aqui, ó, por exemplo, o PO é responsável por fazer esse backlog de produto, ele é responsável por priorizar, mas o Scrum Master pode ajudar, os developers também podem ajudar, enfim, mas tem a responsabilidade. Aqui, finalmente, a gente monta o nosso sprint backlog, é onde a gente usa geralmente um Kanban ou apenas um board, né, um proto Kanban, como a gente chama, para poder organizar todas as tarefas que nós vamos entregar. Obviamente, para que a gente possa fazer esse planejamento, é esperado que nós tenhamos esses itens refinados, ajustados e devidamente adequados no que a gente precisa entregar. E aqui, ó, rodamos a nossa sprint, né? Aqui, ó, começa a ser a sprint, planejar. Aqui é o nosso do, aqui na review é o nosso C e aqui é a nossa retrospectiva, nosso A do PDCA lá do Lean. Então aqui a gente tem isso, a gente executa, todo mundo se ajudando, os developers fazendo o que tem que ser feito, PO tirando as dúvidas, Scrum Master ajudando o time a avançar. Aí tem a reunião diária de até 15 minutos. Tudo isso aqui que a gente tem um time box, tá? E aí tem a reunião diária de até 15 minutos dos developers para poder fazer o microplanejamento daquele dia, para poder dar sempre uma direção. E a gente está sempre focado na meta que eles definiram. Eles falam o time Scrum inteiro definiram para poder entregar o que precisa ser entregue. E aqui a review, o momento de demonstrar aquilo que foi construído aos stakeholders, onde o time Scrum vai demonstrar aos stakeholders, vai receber feedback, etc. Vai reajustar prioridade do backlog de produto e vão para a retrospectiva. Então, o time Scrum chega ali para entender o que foi legal, o que não foi, etc. Para que a gente possa melhorar no próximo ciclo. E assim é uma visão geral do Scrum e o que é esperado que se faça para poder entregar isso. Bom, espero que você tenha gostado. Estamos juntos. Qualquer dúvida, conte conosco sempre.